Olá, irmãos da IPPG, graça e paz. Nós vamos para mais uma palavra pastoral para esse domingo, dia 26 de outubro de 2025. O título da nossa reflexão dessa semana é o seguinte: uma advertência contra a preguiça. O versículo que vai nortear a nossa reflexão encontra-se em Provérbios 6:6, que diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Irmãos, o trabalho foi criado por Deus. Essa verdade está presente no livro do Gênesis, nós podemos vê-la de forma muito clara. Aliás, o homem já trabalhava antes da entrada do pecado no mundo. O texto sagrado lá de Gênesis 2:15 diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Os teólogos chamam esse versículo de mandato cultural, ou seja, eles deviam cuidar da terra que fora criada por Deus, como no caso Adão, vice-gerente da criação de Deus. O trabalho é bênção de Deus. Ele traz dignidade e utilidade ao ser humano. É bem verdade que após a queda do homem, narrada em Gênesis 3, considerada a maior tragédia da humanidade, ele ficou mais difícil para os seres humanos. Deus trouxe maldição para a terra por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Em fadigas, agora Adão obteria o sustento do suor do seu rosto, como diz lá o texto em Gênesis capítulo 3. Esse fato deve nos afastar, ou deve afastar a preguiça de nós. No texto transcrito acima da nossa reflexão, Provérbios capítulo 6, versículo 6, o sábio Salomão faz uma advertência contra a preguiça. O texto é bastante conhecido, nós o lembramos especialmente por conta da formiga, mas vale a pena citá-lo novamente. O sábio escreveu: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Vale a pena destacar que Salomão tinha sabedoria o suficiente para escrever um livro, um tratado sobre o tema da preguiça. Mas ele não o faz. Pelo contrário, ele tem os seus olhos abertos para contemplar a riqueza da criação de Deus e aprender com uma simples formiga. O rei usa essa formiga como exemplo, para mostrar que ela é trabalhadora. Apesar de não possuir chefe, ela prepara e ajunta o seu mantimento no devido tempo. Apesar de pequena, ela carrega um peso maior do que ela. Aliás, alguém já disse que ela carrega 2 ou 3 vezes mais o peso que ela tem. Aliás, é interessante nós observarmos esse tema da preguiça, pois Salomão vai abordá-lo algumas vezes durante o livro de Provérbios. Nós podemos ver essa verdade, por exemplo, no capítulo 6, versículo 9, no capítulo 10, versículo 26, em 13:4, em capítulo 20, versículo 4 e também no capítulo 26, versículo 16. Nas 5 referências citadas no livro, o objetivo é o mesmo: advertir o homem e fazê-lo refletir na necessidade do trabalho. Como dissemos inicialmente, o trabalho é uma bênção, é uma dádiva de Deus. O homem já trabalhava antes da queda, trabalha depois da queda, e há até uma teoria de que no céu ele vai trabalhar também. Esse é um outro assunto, para um outro momento, mas Jesus diz, por exemplo, nos evangelhos: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Mas esse é um assunto para um outro momento. Sobre a formiga, vale a pena dizer que ela é cuidadosa, precavida e faz o seu estoque para ter em abundância no período do inverno. Ela não deixa as decisões importantes da vida para a última hora. Age com antecedência e planejamento.
trabalha de modo incansável para ter a sua provisão necessária no tempo em que não se pode trabalhar. Portanto, Salomão exorta os preguiçosos a aprenderem com a formiga. Veja aqui como é didático, como é pedagógico, um simples inseto, uma simples formiga, que tem muito a nos ensinar para combater a preguiça. Fazendo um paralelo necessário, há pessoas que passam por crises e necessidades porque não são precavidas, porque não tomam cuidado, porque não se planejam. Aliás, alguém já disse que quem não planeja, planeja fracassar. De qualquer maneira, é necessário que nós pensemos, que nós reflitamos, que façamos os nossos devidos planejamentos para a nossa vida. Tem pessoas que vivem de forma descuidada, que não gostam de trabalhar. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, ele fala algo interessante a respeito do trabalho. Ele escreveu o seguinte: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Observe que Paulo fala sobre a necessidade que nós temos de trabalhar, de buscar o nosso recurso pessoal, o sustento familiar, fazendo isso de forma correta, lícita, de uma forma que agrada ao Senhor. E veja que às vezes a nossa percepção, se ela estiver equivocada, nós podemos cometer alguns erros, alguns equívocos. No caso lá de 2 aos Tessalonicenses, o que estava acontecendo? As pessoas da igreja estavam sofrendo, sendo perseguidas, elas entendiam que Jesus estava às portas, estava próximo de voltar, e como Jesus estava, no entendimento delas, próximo de voltar, elas entenderam que não havia mais a necessidade de trabalhar. Então, se Jesus vai voltar, para que trabalhar? Então, um entendimento equivocado, um entendimento teológico equivocado, fez com que as pessoas parassem de trabalhar. E aí Paulo então vem com essa exortação: se você não quer trabalhar, também não coma. Aquelas pessoas que não trabalham ficam ociosas e, na visão de Paulo, elas têm o tempo para se intrometer na vida alheia, para fazer coisas erradas, para tecer comentários equivocados a respeito das pessoas. O ensino do veterano apóstolo é claro no texto de Tessalonicenses: devemos trabalhar, pois, como dissemos inicialmente, o trabalho é uma bênção de Deus. A advertência contra a preguiça também está bem clara. Sem dúvida, irmãos, devemos aprender com o exemplo da formiga. Ela não faz curso de economia, mas se apresenta como pedagoga para nos ensinar grandes lições na área de administração. Ela trabalha, ela se esforça, ela é precavida, previdente. E fazendo mais uma vez um paralelo, nós somos mordomos dos bens que recebemos de Deus. Deus nos dá vida, saúde, trabalho, nos deu bens e nós precisamos administrá-los da melhor maneira possível. É preciso planejar, sair a campo a fim de ganhar o pão nosso de cada dia, como o Senhor Jesus nos ensinou, e fazer uma poupança para tempos de dificuldades. Você e eu precisamos ser previdentes, cuidadosos para tempos de angústia, de adversidade, tempos que nós não controlamos. Eu encerro esta palavra pastoral te encorajando a ouvir e a prestar atenção nesta advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, diz o sábio, considera os seus caminhos e sê sábio. Que trabalhemos com dedicação e zelo para o nosso sustento e para socorrer aquelas pessoas que precisam e que estiverem ao nosso alcance, ajudá-las. Que Deus nos abençoe.